As notícias na Ertz, edição de António Feliciano. Agora sim é oficial. A Câmara de Tomar confirmou a adjudicação da obra de construção de um novo jardim de infância Raul Lopes à empresa Canas Engenharia e Construção, numa intervenção que está orçada na ordem dos 3.300.000 euros. O objetivo, para além de uma profunda requalificação do edifício daquele JI, passa pela redução do número de salas, ao que tudo indica das atuais 7 para 5, sendo que a novidade passa pela introdução da Valência Creche para um total aproximado às 70 a 80 crianças. O prazo de execução estende-se por 2 anos. Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara de Tomar, referiu que a concurso foram 3 empresas, sendo que 2 destas acabaram excluídas. A proposta de deliberação é adjudicar a referida empreitada ao concorrente Canas, no valor de 3.337.241,69 euros. Designar para gestor do contrato o Sr. Engenheiro Rui Reis e aprovar a minuta do contrato 2024-118 nos termos para efeitos da atual redação. Dizer-vos que houve 3 concorrentes para a empreitada, 2 foram escolhidos por apresentarem preço superior ao base e, portanto, neste momento temos o concorrente Canas para a realização da empreitada. O Partido Social Democrata absteve-se neste ponto. Tiago Carrão, vereador, quis deixar claro que esta posição não tem nada a ver com a obra propriamente dita, mas sim com as questões técnicas em torno do processo. Este ponto, esta deliberação, no fundo é uma questão técnica. Ocorreu o concurso, temos o vencedor e será adjudicado, mas, no entanto, isto decorre todo um processo ao longo do qual o PSD já por algumas vezes tem votado contra, não obviamente contra a obra, mas por questões processuais. Eu relembro, por exemplo, a questão dos critérios do concurso público, do lançamento do concurso público, ou, por exemplo, na altura a questão de termos lançado a empreitada ou o concurso para a empreitada sem ter ainda conhecimento da revisão do projeto. Ou seja, há todo aqui um processo que não podemos esquecer e, portanto, por ser uma questão técnica, o PSD irá abster-se. Por Tomar, agora é oficial, a Câmara adjudicou a obra do JI Raul Lopes. A empreitada terá um prazo de conclusão de 2 anos. A Câmara de Tomar emitiu um esclarecimento, enviado para a Ertz, em torno do acesso à sinagoga, texto que surge na sequência de um grupo de judeus, portugueses e residentes em Portugal, ter sido impedido de rezar no interior daquele monumento por uma funcionária ali de serviço, que se terá colocado na porta e afirmando que eram proibidas cerimónias na sinagoga, impedindo, assim, seja por palavras, seja por linguagem corporal, a entrada dos judeus. Assim aconteceu no recente 19 de outubro, assegura Pedro Turner, presidente da comunidade judaica de Tomar, com recurso às redes sociais. A Câmara garante agora que nunca teve nem toleraria que alguém tivesse em seu nome posições antissemitas ou de discriminação de qualquer outra religião, povo ou etnia e que, em relação à utilização por terceiros dos monumentos e espaços museológicos sob a sua tutela, seja para fins religiosos, cívicos ou culturais, devem os mesmos ser sempre solicitados com antecedência aos serviços de turismo da autarquia. O mesmo texto reforça que, não sendo na atualidade um espaço de culto, nunca foi negado a ninguém a possibilidade de ali rezar dentro do horário de abertura e sempre com a salvaguarda de que poderia ocorrer a visita de turistas em simultâneo. Recorde-se que a sinagoga é o monumento mais visitado de Tomar, a seguir ao Convento de Cristo. A sua abertura ao público é feita de terça-feira a domingo através de vigilantes da empresa com quem foi contratualizado o serviço, presentemente a caminhos da história, com sede em Tomar. Rádio Ertz, a primeira a informar. A Câmara de Tomar aprovou a celebração de protocolos com diferentes associações do Conselho para a realização de atividades de enriquecimento curricular nos 2 agrupamentos escolares nabantinos. Estão em causa parcerias com o Basquete Clube, Calma, Ginásio Clube, Gualdim Pais, Sport Clube Operário de Sensoldos e Sporting de Tomar, naquele que significa um investimento na ordem dos 140.000 euros, sendo que cada monitor recebe 12,5 euros por hora. A propósito desta questão do financiamento, Lourdes Ferromal, vereador do PSD na Câmara de Tomar, quis explicações em torno das verbas transferidas pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, precisamente para a implementação das AECs. Existe, portanto, um contrato com a DGEST, como existe para todos os municípios, onde, portanto, a DGEST transfere verbas para implementar também AECs. E
Não sei se a senhora Vice-Presidente tem presente, por exemplo, o valor que por aluno que será transferido da DGEST, não sei se tem essa informação. Eu poderei adiantar que, por exemplo, em municípios que também sei, serão 150 euros por aluno. Portanto, se são 150 euros por aluno, estes valores que o município investe são os valores que a DGEST transfere. Filipa Fernandes, vice-presidente do município, disse não ter presente quais os valores em causa, pelo que o PSD avançou com um requerimento para apurar certezas. Por outro lado, o também vereador Luís Francisco centrou atenções em torno de faltas dadas pelos monitores que obrigam a ajustes de última hora e com nota para famílias penalizadas perante esses cenários. Há faltas de certos monitores em certas horas, pois tem que se dar ali à última da hora a jogar com os professores, etc., a trocar horas e isso penaliza, efetivamente a senhora Vice-Presidente falava do interesse superior, do superior interesse da criança e da família, mas muitas vezes as famílias são penalizadas com esta confusão de horários e até que ponto, se há aqui um contrato, se há aqui um acordo, até que ponto estas associações, tudo bem que presta este serviço, mas estão a cumprir efetivamente com aquilo que está estipulado, sabendo que é razoável que possa haver uma falta, uma última da hora, um imprevisto de alguém, isso é perfeitamente humano. Agora, também tem que estar previstas substituições e como é que esses assuntos se resolvem. Na resposta, Filipa Fernandes assegurou que a Câmara tem uma técnica que fica responsável pelo mapa de presenças dos monitores para que seja feita uma avaliação no sentido de minorar impactos nas famílias. O que está institucionalizado é sempre que há uma falta, ou seja, sempre que se sabe que um professor vai faltar, avisar com antecedência para que nós também possamos ou a instituição substituir ou então avisar que não haverá a aula de enriquecimento curricular. Contudo, o que também fazemos é avaliar aquelas que mais faltas acabaram por fazer, por realizar e ajustar com a entidade o número de aulas. Portanto, houve associações em que houve uma diminuição de aulas nas AECs, por isso mesmo, porque percebemos que as faltas consecutivas trariam prejuízos aos alunos e, portanto, dessa forma também aconselhamos e ajustamos à realidade da instituição. Outra, por exemplo, acabou por desistir por perceber que não iria conseguir retribuir o número de aulas necessárias. Por tomar, a PSD procura explicações sobre investimento em torno das atividades de enriquecimento curricular e adverte que faltas de monitores penalizam famílias. Rádio Hertz. Informação. A greve na CP está a afetar sobremaneira as ligações entre Tomar e Lisboa-Santa Apolónia e vice-versa. Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, esta ação de protesto irá prolongar-se até dia 3 de novembro, sendo que nas últimas horas, precisamente nesta segunda-feira, por exemplo, já houve registro para a supressão de diversas ligações entre a cidade nabantina e a capital. Para já, só estão delineados serviços mínimos para a próxima quinta-feira, dia 31 de outubro. Neste mapa, segundo a CP, entre Tomar e Lisboa só se irão realizar as viagens das 6h04, 6h14, 6h50, 7h11 e 19h03, enquanto que, em sentido inverso, só sairão da Gare de Santa Apolónia as composições das 6h45, 18h45 e 19h45. Antes desta quinta-feira, durante estes próximos dias, estas próximas horas, as limitações serão incertas, sendo que, e fica esse aviso, já houve lugar à supressão de diversas composições. Jorge Faria não poupa nas palavras em relação ao plano diretor municipal, desde logo ao tempo que cada revisão se arrasta. E, precisamente no entroncamento, já se somam 22 anos desde que foi iniciado esse processo. Em recente entrevista na Hertz, o presidente da Câmara refere mesmo que a autarquia aguarda há 4 anos para que a Agência Portuguesa do Ambiente possa fechar a Reserva Ecológica Nacional, sendo que esta entidade, acusa, já vai no 8º relatório, sempre a inventar coisas que não inventou no relatório anterior. Jorge Faria diz que alguém neste país deve meter mão nesta vergonha. Estamos desde há 4 anos para que a Agência Portuguesa do Ambiente
fecho aquilo que é a chamada Reserva Ecológica Nacional. Já vamos no 8º relatório que eles fazem, em que em cada relatório inventam coisas que não inventaram no relatório anterior. E se calhar vamos fazê-lo, fechar a revisão do PDM, deixando o REN de fora. Mas isso é repetir o que temos, porque nós hoje, no entroncamento, e em muitos municípios, temos PDMs sem REN definida. As entidades públicas centrais estão a querer passar da não existência de uma REN para um Rolls Royce, falando assim. Neste momento nem sequer temos um Fiat 600. Mas andamos há anos que eles insistem que passar para um Rolls Royce, mas um Rolls Royce, como exemplo, por exemplo, definir REN naquilo que são áreas ocupadas por linhas do caminho de ferro. Estamos a esse nível de situações. E, portanto, ninguém neste país põe mão nestas situações que são vergonhosas, que são escandalosas. Jorge Faria deu como exemplo a necessidade de resposta rápida perante o eventual investimento de grande monta no seu concelho, lamentando que não se possa transformar áreas rústicas em urbanas e para atividade empresarial, caso não haja compromissos assumidos. No entendimento, ao nível da CCDR Lisboa e Val do Tejo, eu não posso afetar áreas, não posso alterar a finalidade de áreas rústicas para áreas urbanas e para a atividade empresarial, a não ser que tenha compromissos já assumidos. Enquanto que no Norte isso já é possível. E bem, porque eu não posso ter um terreno e dizer assim, olha, e aparecer um investidor, uma entidade internacional, por exemplo, e dizer assim, olha, eu daqui a 3 anos respondo-lhe se pode ou não instalar esta empresa. Eu tenho que ter essa capacidade de resposta imediata. E parece que continuamos a ser estruturas, os presidentes de Câmara, as autarquias, parece que continuam a serem entendidas como entidades mentecapas, que não são capazes de gerir bem o seu território, e há alguém que nós andamos, repare, fizemos esforços enormes para termos uma pequena área de expansão empresarial, mas não é possível porque só com compromissos. Ou seja, nós estamos a fazer uma revisão de um PDM, por natureza é um plano que devia ter uma área de vigência de 10 a 15 anos. E não podemos dizer hoje assim, naquela área eu quero-a definir como uma área de potencial desenvolvimento empresarial. Não, só posso dizer se tiver intenções concretas. Entanto, chega aqui uma empresa internacional, ou nacional, ou outra coisa qualquer, digo, sim senhora, vamos trabalhar nisso daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, com um bocado de sorte, nós temos uma resposta. Qual será a resposta da empresa? A empresa vai embora. A empresa vai embora. Plano diretor municipal no entroncamento, já se somam 22 anos desde que foi iniciado o processo de revisão. O presidente Jorge Faria diz que alguém neste país deve meter mão nesta vergonha. Rádio Hertz, a primeira a informar. Um homem de 71 anos ficou em prisão preventiva acusado de violência doméstica e um crime de homicídio na forma tentada. Aconteceu em Leiria. Em nota de esclarecimento, o Ministério Público refere que o arguido, por diversas vezes, dirigiu-se à sua esposa, de 72 anos, e proferiu expressões injuriosas e ameaçadoras, humilhando-a e incutindo-lhe receio pela sua segurança e de forma a afetar a sua tranquilidade. Mais indicia que o indivíduo, em diversas ocasiões, no interior da residência comum do casal, desferiu socos e empurrões no corpo da vítima e apertou-lhe o pescoço. No dia 7 de outubro último, munido de uma faca, irrompeu pelo quarto da vítima, que se encontrava deitada, e encostou o bico da mesma ao abdômen daquela, provocando-lhe lesões. Verificando-se a existência de perigo de continuação de atividade criminosa, no âmbito do primeiro interrogatório judicial, foi determinado que o arguido aguardasse os trâmites do processo, sujeito cumulativamente às obrigações decorrentes do termo de identidade e residência, e em prisão preventiva. Em comunicado, o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública refere que o homem, antes desta última agressão, já tinha ingerido uma quantidade considerável de comprimidos com o intuito de também pôr fim à sua vida. Rádio Hertz, informação. Um homem ficou sujeito à prisão preventiva pela prática dos crimes de violência doméstica, detenção de arma proibida, ameaça agravada e dano. Em esclarecimento, o Ministério Público refere que se encontra indiciado que o arguido, após o fim da relação de namoro que manteve com o ofendido, começou a ameaçá-lo de morte, ameaças que dirigia igualmente ao atual companheiro deste. Aconteceu em Rio Maior. O mesmo texto refere que no recente 22 de outubro, o indivíduo apontou uma pistola de calibre 6,35 mm à cabeça
cabeça do atual companheiro da vítima, tendo sido interceptado por uma patrulha da GNR de Rio Maior. A arma encontrava-se carregada com uma munição na câmara e 5 no carregador. Realizado o interrogatório e em consonância com o requerido pelo Ministério Público, o juiz de instrução criminal decidiu aplicar ao arguido a medida de coação de prisão preventiva. Avançamos para a nota do dia, hoje com Sara Costa. Caras e caros ouvintes, esta semana a discussão tem-se ficado entre 2 pontos críticos, sendo que o primeiro incide sobre a revisão do programa das aulas de cidadania, porque existem queixas que o Sr. Ministro da Educação parece desconhecer ou pelo menos não consegue explanar o seu teor. As aulas de cidadania são, na minha opinião, uma excelente ferramenta para mudarmos o paradigma, mudarmos as mentalidades em nome de uma sociedade mais justa, informada, esclarecida e igualitária. A controvérsia incide sobre os temas da educação sexual e de questões da igualdade de género. Consta que algumas famílias acham que estas questões devem ser do foro caseiro e que falar sobre estas questões de igualdade de género leva as crianças e adolescentes a acatar e a transformarem-se em pessoas LGBT+. Parece que o PSD quer dar a mão à extrema-direita, entenda-se, Chega, e acabar com estes conteúdos. Mas, caras e caros ouvintes, falar de igualdade de género na disciplina de cidadania tem como máxima compreender, aceitar e respeitar o que, afinal, creio que todos nós queremos, é viver numa sociedade mais tolerante, mas a tolerância advém da informação. Assim, creio que seja imprescindível informar para haver mais aceitação e respeito pelos outros, especialmente pelo desigual. Porque acho que estas questões não devem ser delegadas às famílias, simplesmente porque há famílias que, ou por não saberem falar sobre o tema, ou porque colide com as suas convicções, não falam e privam os seus filhos ao conhecimento de aprender e refletir questões que são importantíssimas para o seu desenvolvimento. Aliás, o próprio Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já veio noutros países a se pronunciar sobre estas temáticas. E importa dizer que este movimento é pouco significativo e que as escolas e as associações de pais defendem escolas mais inclusivas. Portanto, estamos apenas perante uma questão de teimosia ou de política. Outro tema que tem marcado a atualidade, e falo da morte de Odair Muniz às mãos da polícia, em que se fez um debate político que rapidamente resvalou para o populismo. Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, incitou as polícias a disparar mais, a matar, em nome da ordem. Repare-se, os deputados têm regras de conduta e não podem, nem devem, incitar a crimes. Este discurso incendiário atenta, indiscutivelmente, contra a ordem democrática. Obviamente que estas declarações, assim como as do líder do Chega, André Ventura, e do assessor parlamentar, Ricardo Reis, despontaram uma indignação generalizada e resultou na apresentação de uma queixa-crime que já motivou a abertura de um inquérito pelo Ministério Público. Denote-se que a queixa-crime contra André Ventura, Pedro Pinto e Ricardo Reis já ultrapassa os 120 mil subscritores. Curioso, no meio disto tudo, ou talvez não, é a hipocrisia na defesa, que contextuam tais afirmações como uma faculdade resultante da liberdade de expressão. Isto de um partido que lida mal com a crítica política expressa nos artigos de opinião e coloca ações em tribunal contra os jornalistas. Agora invocar a liberdade de expressão para se permitirem dizer os desolados que preferem e usarem um discurso incendiário é, na opinião de uma grande franja da população, de criminoso. Portanto, o que se pode pedir aos autores políticos é mais calma nas declarações que prestam ao país. Muito obrigada a todos e uma boa semana. Sara Costa aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. E assim está concluída esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.